Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pitch Day de Inteligência Artificial. Dia, O dia. pessoal está conectando, vamos aguardar só mais um minutinho para todo mundo entrar e a gente já começa. Bom, já temos 5 minutinhos aí depois das 10, acho que a gente pode ir começando. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui no nosso evento. Hoje a gente está aqui para mais um Pitch Day da nossa jornada de inteligência artificial. Essa é uma iniciativa da Rede Ambima de Inovação que a gente está fazendo durante todo o segundo semestre para discutir IA, sua aplicação nos nossos mercados financeiros de capitais e como que a gente pode aproveitar ela melhor nas empresas. A gente tem feito bastante coisa, a gente está com esses eventos quinzenais que a gente tem chamado de showcases ou pitch days. Então, a gente fez já 3 encontros de painéis discutindo com especialistas, representantes do ecossistema de inovação, o que é IA, como ela pode ser aplicada e como a gente espera que no futuro a gente possa usar ela nos nossos serviços aqui no mercado financeiro de capitais. E tem o Pitch Day, que é a hora que a gente conecta vocês com o ecossistema de inovação, com startups que estão usando IA, que vai ajudar vocês a acelerarem os processos de adoção de inteligência artificial aí nas empresas. Hoje a gente está aqui para mais um Pitch Day. Os nossos temas são soluções de inteligência artificial aplicadas às atividades cross para gestoras e distribuidoras de produtos de investimento. Então, é como a gente tem startups que têm ferramentas que ajudam a otimizar os processos de back-office, seja de custódia, consolidação de carteira, geração de relatórios, compliance. E o segundo tema é IA aplicada à educação e planejamento financeiro. Então, são soluções que usam IA para ajudar a gente, né, para ajudar os planejadores, os assessores nessa consolidação, centralização de informações, facilitar o planejamento financeiro dos clientes, tá? Antes de começar, eu queria só lembrar que além desses eventos, a gente tem feito algumas outras atividades. A principal delas foi que lá em julho a gente lançou um guia de uso ético e consciente de inteligência artificial nos nossos mercados. Então, isso é super legal para quem quiser antes de começar, dar uma olhadinha como é que a gente pode trabalhar melhor com IA de forma segura, a ferramenta é legal, a tecnologia é ótima, mas ela tem muitos riscos, então antes de qualquer coisa a gente tem que olhar o que está acontecendo e como a gente pode fazer isso sem expor as nossas instituições a riscos. Todos esses eventos que eu falei que a gente está fazendo aqui na Jornada de Inteligência Artificial, eles estão sendo gravados, estão disponíveis lá no YouTube. Eu coloquei os links para essas duas coisas aqui no chat, então depois vocês podem acessar. Quem vai conduzir a dinâmica aqui hoje é a Vivian, do nosso parceiro da Liga Ventures, que faz a seleção aqui das startups junto com a gente. Eu vou passar a palavra para ela, ela vai explicar um pouquinho a dinâmica, mas a ideia é que seja uma coisa bem aberta, as startups vão apresentar e depois a gente tem um espaço para perguntas, vocês vão poder abrir o microfone, a câmera para conversar. Então acho que a gente já pode ir começando. Vou chamar a Vivian e Estou vamos aqui, lá. Lucas. Bom dia, pessoal. Primeiro prazer aqui em estar hoje com vocês. Espero que todos estejam animados, pois eu estou. Hoje a gente está chegando no nosso terceiro Pitch Day aqui, onde, como o Lucas trouxe, né, a ideia é a gente mostrar soluções que estão utilizando IA, startups que possam agregar valor justamente aí para o dia a dia de vocês. Então, essa aqui é a nossa agenda, basicamente. A gente vai ter hoje 6 startups, passando por esses 2 temas que o Lucas trouxe, tá? Então, só para vocês darem uma olhadinha rápida aqui de quais são essas startups, né? Olhando para frente de IA aplicada a back-office, a gente vai ter tanto a Datos, a Bit9 e a SmartDis, então, que consegue auxiliar justamente nessa questão de gestão de carteiras, automatização ali de alguns processos ligados às gestoras, às DTBMs, enfim, essa área de assessorias aqui, dentro do nosso contexto. E na segunda frente, a gente vai ter aqui as startups ligadas a planejamento financeiro. Então, como ajudar aí o planejador financeiro, o assessor, a trabalhar de forma mais automatizado, ou enfim, trazendo até mais insights ali para ter atendimentos mais personalizados e outras frentes, tá? Então, a gente vai ter a Robobank, a RUF e a Pareto. Então, vai ser um dia bem
uma manhã aqui bem recheada de soluções, tá? Dito isso, já vou contando para vocês como é que vai ser a dinâmica hoje. Então, dessas 6 startups, a gente vai fazer aqui uma sequência onde cada startup vai ter 8 minutos para apresentar aqui a solução deles e como que eles acreditam que podem agregar valor para vocês. E depois a gente vai abrir aqui para perguntas. Então, a ideia é justamente que vocês questionem, caso tenham qualquer dúvida, abram aqui o microfone e a gente troque mesmo durante a experiência de hoje, tá? E em seguida, né, depois que a gente fizer esses 7 minutinhos ali de perguntas, a gente vai lançar uma enquete aqui para caso vocês tenham interesse em conversar com essas startups em um papo seguinte. Para poder aprofundar, enfim, aqui 10, 15 minutinhos não dá para aprofundar dentro do contexto específico de vocês. Então, a ideia é que num papo seguinte, caso vocês tenham interesse, a gente consiga avançar para essa frente, tá? Dito isso, eu já vou até dar o start aqui para a nossa primeira startup, que vocês vão conhecer hoje, que é a Datos. A gente vai estar aqui com o Fernando, que é um dos fundadores da Datos. Fernando, você está aqui conosco? Bom dia, tudo bem, pessoal? Prazer. Tudo jóia, Fernando. Eu acabei de te contar aqui, primeiro, obrigada por estar aqui conosco, a gente está animado para poder conhecer um pouquinho mais da Datos. Eu acabei de falar a dinâmica, então eu vou ser hoje a guardiã do tempo aqui, você é a pessoa chata do evento. Você tem 8 minutos, tá, para se apresentar, então assim que bater os 8 minutos eu vou te interromper aqui, então se atente a esse tempo, tá? Então, se você quiser já compartilhar até sua tela aqui, para a gente fazer o teste que está tudo certo, isso. Perfeito. Quando você quiser começar, é só começar aqui que eu já começo o meu cronômetro, tá ok? Perfeito, perfeito. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, Ambima, por nos receber hoje. Meu nome é Fernando Henderson, sou CRO da Datos. Estou na Datos há praticamente 10 meses. Participei do processo de reestruturação e crescimento da empresa, que tem crescido bastante nesse ano. Nós, hoje vamos apresentar transformação de operações financeiras com inteligência artificial. Acho que é um tema bem bacana e nós resolvemos esse problema para muitos dos nossos clientes, então acredito que vocês vão gostar bastante. Vamos começar então, falando um pouquinho da Datos, né? Nós nascemos com o propósito de revolucionar essa análise de dados financeiros, né? Nós já temos uma gama grande de clientes, de instituições financeiras dentro do nosso portfólio, né? E basicamente com a Datos, o que os nossos clientes fazem, né? Eles conseguem automatizar processos de apurações, cálculos e basicamente qualquer tipo de conciliação para acelerar e empoderar essa equipe de contabilidade, operações e finanças. Nós já teremos, na nossa carteira, nós já temos 500 bilhões em faturamentos gerenciados, tá? E nós temos também mais de 30 bilhões de dados processados mensalmente, que traz bastante robustez para a nossa plataforma e para a performance com os nossos clientes. Mas por que essas empresas vieram para dados? O que elas tinham em comum? Basicamente, o crescimento dos dados limita a produtividade dos times, né? A gente vê com estudos de Big Data que trazem que os dados crescem a partir de 63% ao mês, né? Até que chega um momento que potencialmente existe um descontrole, uma falta de governança desses dados, reduzindo a confiabilidade, né? E é ali que nós entramos. Quando a gente analisou um reporte da Gartner, a Gartner fez uma pesquisa com 300 CFOs e trouxe que mais de 50% do tempo desses analistas financeiros era gasto apenas com preparação de dados. E pensando em preparação de dados, nós sempre vemos o risco de erros manuais, dependências de planilhas, confiabilidade desses dados. Então, como que nós resolvemos esses desafios? Na Datos, nós temos uma metodologia de 4 etapas, né, que é o nosso framework principal. Leitura, onde buscamos os dados de qualquer sistema, né, RP, portais do Banco Central, conexões de arquivos, conexões APIs, enfim. Preparação, onde nós preparamos os dados, aí sim, utilizando a inteligência artificial. Gestão, onde a gente tem o processo todo de colaboração, gestão de tarefas, colaboração entre os times e garantia de que esses dados são confiáveis e robustos, e análise, onde a gente pode analisar, por exemplo, desses processos recorrentes que eu rodo na Dados, onde que estão minhas causas raízes de problemas, quando são meus root causes, para que eu não tenha que todo mês ficar resolvendo esses problemas. Eu consigo analisar e resolver direto no processo. Nós também podemos ter uma visualização configurada e personalizada para cada cliente. Então, a Amy Wave disse, né, ela é uma futurista que eu sigo e gosto muito, a inteligência artificial não é uma ferramenta, é uma extensão da própria inteligência. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa nisso. Aqui, a gente vai mostrar como é essa extensão dessa inteligência, com a nossa inteligência artificial funcionando como um guia.
vocês podem ver no vídeo, né, que estamos no processo de preparação de dados, os dados foram carregados, importados, e agora a inteligência artificial está guiando o usuário num processo, por exemplo, de PSLD, nesse caso aqui, fazendo análise de valor presente líquido, né? E ela vai sugerindo algumas perguntas, algumas etapas, o usuário consegue, de forma natural, em linguagem natural, conversar com a inteligência artificial e ir sugerindo mudanças, né, no relatório, transformações que ele deseja no processo. A IA não somente realiza essas transformações, como guarda todas as etapas, né? Ela demonstra tudo que ela vem raciocinando se for necessário e também permite que o usuário contribua no processo, né? Isso é o nosso processo bem rápido aqui de preparação de dados utilizando inteligência artificial. Mas resumindo aqui, o que a gente fez, né? Do que eu venho falando? A gente falou da leitura, né, desses dados, a extração e a leitura desses dados na dados, preparação utilizando inteligência artificial, linguagem conversacional, né, e sugestões da própria IA, e análise desses dados tanto dentro da plataforma como se eu quiser um output para outras ferramentas de BI, por exemplo, para servidores ou drives, né, Power BI, Tableaus, se eu desejo. Tudo isso garantindo gestão e governança, que é o nosso grande diferencial. Para nós, na Datos, segurança é muito importante. Nós nascemos com uma preocupação de segurança e temos acompanhado a evolução de IA. E nós sabemos que é importante, para a gente utilizar a inteligência artificial, proteger dados sensíveis. Então, como que nós fazemos isso? Nós criamos uma representação dos dados do usuário. Então, a gente não expõe nenhum dado sensível, a gente apenas expõe descrições das colunas para a IA e ela consegue operar e não expõe nada que eventualmente seja um segredo da empresa ou alguma informação sensível. Nós também validamos os resultados de IA, então a gente evita alucinações, a gente faz uma análise de output ao final do resultado e também temos um processo de treinamento contínuo para que ela seja mais inteligente e também ela entenda mais do processo do cliente. Certo? Avançando aqui, quais são os benefícios? Revolução da preparação com IA, então agora a gente consegue fazer essa preparação direta, acesso democrático aos dados, que é muito importante, precisão e confiabilidade, né? Os dados que você reporta, você pode confiar que aqueles dados são verídicos e estão corretos, e automações rápidas e eficientes. Então, por meio da inteligência artificial, nós potencializamos rotinas como conciliações ou apurações, previsões, qualquer tipo de cálculo financeiro na dados, garantindo essa acuracidade. A gente atende diversos casos de uso, né, com segmentos bancos comerciais, bancos de câmbio, bancos de investimento, instituições de pagamento, sociedades de crédito, corretoras de câmbio, entre outros. E, basicamente, nós fazemos isso conciliando todas as transações e garantindo, né, que não existe inconsistência utilizando AI. Então, aqui fica o convite para que vocês façam como alguns dos nossos clientes, né, como algumas das nossas instituições financeiras, e se juntem a Datos para fazer essa transformação das suas operações em qualquer um dos processos que vocês trabalham com inteligência artificial. Muito obrigado, foi um prazer. Boa, obrigado, Fernando. Você ainda ficou com um tempinho extra aqui, mas eu acho que a gente pode gastar aqui no momento de perguntas. Então, pessoal, fiquem à vontade aqui, tanto para levantar a mão aqui e abrir o microfone e realmente fazer perguntas aqui para o Fernando, como, caso prefiram, podem mandar aqui no chat. E aí, até, Fernando, enquanto o time aqui, né, o pessoal vai pensando em alguma pergunta para ti, tem algum case legal, enfim, que você traria de destaque que talvez fosse interessante compartilhar com o pessoal? Acho que o case é interessante porque tangibiliza um pouco, mostra alguns resultados que vocês já tiveram. Claro, com certeza. A gente trouxe um pouquinho aqui do que a gente trabalhou com alguns dos nossos clientes, né? Mas eu vou contar um pouquinho o caso. A gente tem um dos nossos clientes que ele teve redução de 70% do tempo em preparação, realizando preparações de dados para conciliações contábeis, né? Por exemplo, temos um cliente que fez uma redução do processo de conciliação de trade, onde ele teve mais de 75% de redução, muito garantindo aquilo que a gente conversou, né? Maior parte do tempo gasto é a redução do tempo de preparação, né? Infelizmente, hoje, por causa dessa necessidade de massagear todos esses dados, de garantir que esses dados estão certos, o tempo previsto para análise ele fica muito inferior, né?
Então, a gente cuida disso para que a própria empresa possa fazer essas análises. Por exemplo, quando a gente pensa em conciliações de meios de pagamento, por exemplo, que nós fazemos muito, conciliação de Pix, conciliações de cartão de crédito, enfim, a gente ajuda aqui resolver os problemas raízes, né? A gente conciliando, criando o processo e o cliente pode participar na construção de todo o fluxo. Todo mês ele talvez deixava ali sem conciliar, os clientes começam com 50% de conciliação automática e vão até 94% do processo, 95% do processo em conciliação automática. O que isso faz? Aquele 50% que ele precisava conciliar na mão, hoje o sistema já traz soluções, já traz potenciais alternativas e o cliente consegue de fato, gastar tempo entendendo, por exemplo, tem um cadastro de fornecedor que está inadequado, tem um problema na minha fatura, das faturas do cartão de crédito, que elas não estão conciliando porque tem um metadata que está incorreto. Eles conseguem ir na causa raiz, né? E não mais ficar todo mês tendo que conciliar um pouco de essa dificuldade que vira um apaga-incêndio, na verdade, né? Então, a gente traz isso e até 75% de tempo a gente já viu de melhoria. Acho que esse é um bom case dentro das instituições financeiras. Não, perfeito. E aqui a gente já até surgiu com algumas perguntas agora, então podemos começar contigo, Gustavo. E aí eu só quero pedir para você se apresentar, falar enfim, de onde você fala, né, com a empresa, e já pode fazer sua pergunta aqui para o Fernando. Bom dia, eu sou Gustavo Schwing, eu sou aqui gestor da unidade de finanças e tesouraria na gerência operacional de investimentos do Banrisul, tá? Eu fiquei com uma dúvida aqui, Fernando, no seguinte sentido, eu não entendi se isso aqui é um software, é um código que você roda, você cobra um SaaS, você cobra mensalmente, você cobra só a consultoria para implantar o código. Podia só explicar um pouquinho melhor como que é o serviço que vocês operam? Claro, Gustavo, muito obrigado pela pergunta. Nós somos uma plataforma que também tem um serviço de consultoria, né? Então, nós temos a base da plataforma para a gente garantir todo o processo, como eu mostrei, né? De leitura, preparação e análise, gestão e análises. Então, a gente tem a plataforma sim, você tem uma mensalidade da plataforma que você pode utilizar para garantir que esse sistema seja utilizado pelo seu time. É uma plataforma online, tá? E nós também temos todo o serviço de consultoria, tanto de análise estratégica do processo, recomendação de como que esse processo poderia ser rodado melhor, tanto no momento da implementação, quando a gente vai para o cliente e traz essa expertise e configura o cliente dentro da plataforma, tanto como a gente tem muitos clientes que têm recursos dedicados dentro da Dados para dar suporte para eles na parte de estratégia da consultoria do processo. Então, por exemplo, qual que é a melhor prática contábil para esse tipo de caso? Qual que é a minha prática fiscal, né? Como que eu posso fazer isso de forma mais contundente e como que eu consigo ganhar escala? Eu acho que um grande desafio dos nossos clientes, né? Nós estamos há alguns anos, por exemplo, com a BTG Pactual como cliente, eles cresceram muito nos últimos anos utilizando a Dados e eles trazem para a gente que é justamente esse ganho, né? A gente trouxe essa expertise, mas ao mesmo tempo a plataforma vai garantindo digamos assim, a segurança do processo, né, que ele de fato seja executado como deve ser executado, e também que ele tenha essa escalabilidade, né, para que à medida que o volume aumentar, eu não tenha que buscar talvez um plano B, que eu já tenha essa consistência dentro da plataforma. Então, nossa consultoria que nós provemos, ela permite que a gente configure, coloque isso de forma que, se amanhã, daqui a um ano, 6 meses, a empresa crescer, ela cresça com seus processos com governança, né? Então, é o nosso grande diferencial. Mas respondendo de forma breve a tua pergunta, nós somos os dois. Nós somos uma plataforma e nós temos também o serviço de consultoria que ajuda tanto nessa rampagem quanto durante a jornada com a gente. Não sei se te respondi, Gustavo. Perfeito, obrigado. Obrigada, Gustavo. Agora a gente tem uma pergunta aqui da Bianca Castro. E aí, Bianca, fica à vontade aqui para abrir o microfone e também se apresentar, por favor. Bom dia a todos. Bom, minha pergunta é bem simples. Eu sou Bianca Castro, da Kita Invest, consultoria financeira. E aí eu queria te perguntar, Fernando, de que forma essa conciliação de investimentos ela impacta na vida tanto dos consultores quanto do cliente? De que forma que a empresa Datos ela acaba trazendo essa facilidade aí para a gente no nosso dia a dia? Boa pergunta, Bianca. Eu vou te responder de duas formas. A primeira, eu acho que
existe um risco, né, quando a gente fala, acho que vocês conhecem ele melhor que eu, de compliance, né? Quando a gente está regulado pelo Banco Central, nós temos um risco grande de aderir a essas regulamentações. Acho que as regulamentações, elas mudam, né? Nós vemos ali, tem algumas regulamentações entrando em vigor agora em janeiro, e às vezes é difícil manter o compliance dos processos, principalmente as instituições que estão crescendo ou que estão querendo ofertar novos produtos e serviços, ampliar sua carteira, né? Especificamente, quando sua pergunta é de investimentos, acho que tem ainda mais regulamentação nesse sentido. Então, a primeira coisa é a garantia de que o processo que for setado, que vai ser rodado de conciliação na dados, eu tenho essa tranquilidade de que eu vou estar em compliance, que vou estar de acordo com o órgão regulador. Acho que isso é o mais importante, né? Não sabemos se tem casos ali de algumas empresas que tiveram expostas na mídia ali por falta de ter esse compliance garantido. A segunda como que a gente faz essa garantia, né? Nós temos um processo de governança, né? Então, uma vez que os dados são subidos na dados, uma vez que é configurado esse fluxo de preparação de dados após a extração, nós conseguimos gerar permissionamento e controle em todo o processo, que é uma coisa que a gente não consegue com as ferramentas de planilhas, por exemplo, né? Elas são enviadas ou até trabalhadas online, mas a gente não tem essa garantia de que realmente ela não teve uma modificação. Então, com a governança da dados, a gente consegue, na configuração do fluxo, já colocar permissionamento, quem que pode mudar, e à medida que ele for executado, ele vai ser executado de forma recorrente, o que vai trazer, né, mais maturidade ao processo, e também vai ter, dentro da execução do processo, vai ter os fluxos de governança. Então, vou ter uma pessoa que vai poder submeter, uma pessoa que vai aprovar, uma pessoa que vai revisar, né? Posso criar regras automáticas para que não gere aprovações desnecessárias, né? Como é o caso dos nossos clientes. Quando a conciliação ela bate né, um percentual X, ele não requer de aprovação para aqueles itens, né? Tem clientes que começaram, como falei, de 50%, 30% de conciliação automática, um processo muito menos maduro, para 94%, 95%, até 97% de automação. Isso o que significa? Que aquele tempo que eu gastava dos 50 aos 97 fazendo conciliações, por exemplo, de ganhos, ou conciliação, por exemplo, contáveis, fiscais, no caso de investimentos, né, o que a gente está, de fato, o que está acontecendo com a gente, né, na prática versus o que a gente está reportando para os órgãos reguladores, a gente consegue fazer isso de forma automática. Então, esses 6% ficam muito mais para eu ir a fundo no meu processo, ir a fundo nas estratégias organizacionais que eu tenho que ter, entender se tem alguma questão de estrutura de dados, né? Então, me permite essa escalabilidade. Então, basicamente, nós conseguimos garantir compliance com governança e também nós conseguimos garantir escalabilidade para quando, se você tem uma carteira X de investimentos, se essa carteira aumentar, a gente garantir que você vai conseguir escalar suas operações. Então, esse é basicamente o nosso grande case eu diria, para todas as instituições financeiras que estão com a gente hoje. Não sei se eu respondi sua pergunta, Bianca. Assim, pelo que eu entendi, Fernando, na verdade, a conciliação de investimentos será mais ou menos para que ele pague uma DARF, aquelas guias de recolhimento, seria isso? Você pode fazer, tem várias formas, né? Você pode ter as conciliações específicas por exemplo, o que eu tenho, sendo bem específico, por exemplo, uma DARF, né? As DARFs que foram geradas versus as DARFs que foram pagas. Você tem questões tributárias também na própria dependências do próprio processo de investimentos, né? Por exemplo, se eu tenho o que eu estou reportando desse investimento da minha carteira, né? O que eu estou reportando para o órgão regulador, não só a DARF em si, mas quais são os totais que eu tenho, por exemplo, a conciliação dos saldos de investimento, conciliação tanto os analíticos, né, que são todos os detalhes de todos os investimentos que foram rodados naquela carteira, como os sintéticos, que poderia ser a composição desses saldos. Qualquer tipo de conciliação, né? Falamos de investimento, mas podemos falar de qualquer tipo de conciliação, onde eu tenho o lado A, o lado B, que eu tenho que conciliar e garantir que isso consiga ser aprovado e esteja de acordo à regra de negócio existente ou uma regulamentação, a Dados consegue ajudar. Acho que agora talvez tenha ficado um pouco mais claro. Sim, ficou. E aí, para efeito até de declaração de imposto de renda, enfim, toda essa facilidade, ficou bem mais claro. Obrigada. Isso. Obrigado. Obrigado, Bianca. Obrigado, Fernando. Aqui a gente até bateu já os 15 minutos. Queria te agradecer aqui pela apresentação. Pessoal, agora a gente, inclusive, vai lançar uma enquete aqui
onde caso vocês tenham interesse em bater um papo seguinte com o Fernando, enfim, tem mais dúvidas, respondam essa enquete que depois a gente faz essa conexão e vocês vão conseguir ter esse papo seguinte, tá bom? Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Depois a gente te passa essas conexões, viu? Bom, pessoal, como a agenda está cheia, a gente já vai até passar aqui para a próxima startup, tá? Que é a Bit9. A gente está aqui com o Martim. Martim? Você nos escuta? Vi que você está aqui, mas acho que não te escutamos ainda. Bom dia, pessoal. Desculpa, estava desbloqueando aqui o Teams. Sem problema, Martim. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Até sendo repetitiva aqui, se você quiser já ir compartilhando a sua tela, só te relembrando, tá? Você vai ter 8 minutos de pitch e depois a gente vai abrir aqui para as perguntas, então, enfim, fique atento a esse tempo. Caso você passe aqui, eu vou te interromper, ser um pouquinho chata hoje, mas só para a gente garantir de conseguir usar o tempo máximo ali de perguntas. Perfeito. Compartilhar minha tela aqui. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avisem. Ok, ainda não aparece aqui. Já aparece para nós. Já. Assim que você quiser começar, pode começar, que eu já solto aqui o cronômetro. Perfeito, obrigado. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Martin, sou sócio fundador da Bit9. A Bit9 é uma startup de automação de processos. A gente começou a nossa operação em 2015. Ela foi fundada por mim, pelo Adalberto, somos ex-executivos da Natura e trabalhamos por 10 anos ali, auxiliando a Natura no processo de produtividade e eficiência através de tecnologia pro âmbito administrativo e back-office. Ou seja, naquele momento, entregando soluções ali muito voltadas para pacotes de Google ou Microsoft. Em 2017, nós trazemos para o mercado um modelo de automação as a service. O objetivo era reduzir a fricção de algumas empresas nesse processo de ganho de produtividade. Uma coisa é todas essas ferramentas disponíveis, outra coisa é conseguir emplacá-las dentro da empresa, ou seja, implementá-las, e a terceira, conseguir criar uma cultura onde as pessoas utilizem essas ferramentas. Então, para reduzir essa fricção, a Bit9 lança o Robô as a Service, que tem o objetivo de fazer com que os nossos clientes possam comprar automação por serviço e pagar por hora da execução dessa automação, sem se preocupar com infraestrutura, sem se preocupar com a implementação de time e ter garantido um serviço de sustentação dessas automações ali, né, no ciclo de vida, que passa a ser uma ferramenta do dia a dia das operações. O que a gente entendeu ao longo desses anos, né, de mercado, né, e atendimento a grandes corporações ou cenários e nichos específicos, como o que a gente está falando aqui de investimentos, é que existem 3 categorias de jornada ou de maturidade da automação. A primeira delas está ligado com o ciclo inicial, onde a empresa tem uma dor muito latente, ela gasta muito tempo, ou possui muitas pessoas envolvidas nesse processo, e tudo isso é muito claro. Então, o ganho e objetivo é também bastante eficiente sob o ponto de vista de retorno de investimento. Depois disso, quando ela ganha essas primeiras automações, ou implementa essas primeiras automações, passa por uma curva de aprendizado, ela vai para um momento de hiperautomação, que é dar escala para isso, mas de maneira mais horizontal, ou seja, tirar os gargalos das áreas que complementam o processo, né? Muitas vezes a gente automatiza uma área, a outra área passa a ser gargalo porque ela recebe um volume muito maior do que ela tinha capacidade de assumir. E, por fim, entrar numa dinâmica que seja uma dinâmica fluida, que é os nossos clientes com um nível de maturidade maior, de cerca de 3 a 4 anos da jornada de automação, onde eles ficam recorrentemente buscando oportunidades, já tem uma esteira que garante isso, e os próprios colaboradores solicitam, né, uma dinâmica de implementação de robôs para que as atividades repetitivas não sejam feitas manuais. Para auxiliar os nossos clientes nessa jornada, nós criamos um Copilot, né, para todos os clientes que já são da nossa base, para que eles possam ter seus próprios assistentes. Pô, Martin, mas já existe um Copilot da Microsoft, o Google tem um Copilot, quase todas as empresas possuem uma solução de Copilot.
A nossa ideia e conceito de Copilot é realmente um assistente que seja capaz de auxiliar esses colaboradores no fim a fim, ou seja, em processos, tarefas ou até mesmo atividades. Ou seja, a granularidade ou a especificidade dada para esse Copilot é a necessária para aquele colaborador da sua empresa. Ou seja, ele também é parte da construção dessa jornada de implementação. Para fazer essa jornada, a gente divide em 4 fases. A fase de conhecimento, onde a gente diagnostica e auxilia os clientes a identificarem isso. A fase de teste, a fase de engajamento, onde isso passa a ser uma rotina e passa a ser parte do dia a dia da empresa, pensar a automação. E agora, na etapa de escalar, é onde a gente dá mais ferramental para os colaboradores para que eles possam fazer isso de maneira autônoma ou com a supervisão e suporte do nosso time. Então, na etapa de discovery, a gente geralmente passa por aspectos executivos, gerenciais e operacionais, capturando as oportunidades, e aqui é um serviço consultivo que nós entendemos que não poderíamos deixar de fazer. Muitos clientes não sabem por onde começar ou por que começar com aquela automação, e nós trazemos indicadores para que eles possam ter visibilidade disso. Depois disso, obviamente, eu vou para uma jornada de implementação disso, e isso pode seguir de acordo com a estratégia de tecnologia de cada empresa. Algumas Martin, gostaria que você implementasse e me entregasse funcionando. Outras, gostaria de ter um time disponível que eu vou entregar demandas e ele vai fazer isso ao longo do período que nós combinarmos. E o terceiro, eu vou fazer, mas eu não quero gastar o tempo dos meus recursos que estão diagnosticando oportunidades ou implementando, também fazendo sustentação. Então, ou seja, a gente dá toda essa autonomia para que os nossos clientes façam e a gente passa a sustentar essas automações. E aí aqui um pouquinho da nossa ferramenta, né, baseada em inteligência artificial para entregar essa autonomia para os nossos clientes. Então, ele pode ter, num ambiente de estúdio, agentes e robôs criados pelos próprios colaboradores, ou pela TI, ou por nós, para auxiliar cada área. Esses agentes, eles ganham um nome, ficam numa loja aqui de disponibilidade, então cada um tem uma especificidade, capacidade de execução. Você pode optar por criar chats, geradores de textos, agentes ou fluxos. Quando você opta por um agente de chat, basicamente ele é muito simples e a cadeia de implementação está nesse lado esquerdo, onde você insere o prompt, insere os conteúdos que são conhecimentos adicionais que você queira trazer para esse chat e ferramentas de mercado, como geradores de gráfico e etc. Você pode ter aspectos mais complexos, onde você pode desenhar automações com inteligência artificial baseado em fluxos, e aí você pode determinar que, na interação com a inteligência artificial, você permite que as pessoas subam arquivos, imagens, textos, vídeos e etc., para usar como base para essa análise. Então, imagina você tendo num processo de validação de contratos ou análise de demonstração de resultados, você fazer o upload e ter um fluxo de análise que vai te entregar uma série de indicadores já pré-formatados. O que nós queremos entregar para os nossos clientes? A capacidade de ser mais agnóstico e não precisar de uma força de trabalho imensa para fazer uma análise de algumas séries de documentos. Ou seja, você pode aplicar todo o seu conhecimento consultivo nos seus agentes e focar na análise do resultado que ele vai te entregar. A partir daqui, você tem um dashboard, ou você tem um chat, onde você vai fazer interação, e esse aqui é onde coleta de DRE. Ou seja, você vai fazer o upload de alguns DREs, vai solicitar análise para ele, baseado em algumas premissas que você definiu naquele fluxo, e ele vai te dar os dados e o gráfico. Então, ele pode ser um agente muito simples ou um agente mais complexo. Como que nós entregamos isso para os nossos clientes? Através do Rob9, que é o serviço que permanece executando ou disponível esses robôs durante o processo dos nossos clientes. Por que isso, Martin? Porque tem algumas ações que são startadas pelo colaborador na interação com o chat, mas tem coisas que são automatizadas. Então, eu recebi uma solicitação, eu disparo uma automação que vai devolver um resultado que vai ser imputado no meu ERP. Tudo isso feito e hospedado e gerenciado por nós como serviço. Os nossos clientes podem integrar com diferentes LLMs ou outras inteligências artificiais. Então, Martin, conheço uma startup, uma empresa que desenvolveu uma inteligência artificial específica. Imagina você conseguir aplicá-la dentro do seu workflow de processo, sem ter que desenvolver um aplicativo para isso.
como eu mostrei anteriormente, é isso que a gente entrega. Você vai poder plugar outras inteligências artificiais dentro do seu fluxo para ele fazer atividades específicas. A partir daí, a gente... Sim. Desculpa te atrapalhar aqui, mas a gente bateu os 8 minutos. Então, pessoal, fiquem aqui à vontade para já levantar a mão, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, e aí a gente já começa a ter essa questão das perguntas. Perfeito. Esse é o último slide, que é o nosso fluxo de operação. Quais são os serviços que nós entregamos para os nossos clientes. Enquanto até o pessoal que vai levantando a mão, se você quiser só fechar esse slide aqui, fica à vontade. E aí, pessoal, se vocês forem levantando a mão, a gente faz já em seguida. Perfeito. Então, obviamente, como a gente falou de um fluxo de adoção, né? A gente tem um fluxo operacional. Martin, quem que pode criar um novo agente porque eu não tenho capacidade técnica naquela área? Nós entregamos isso como serviço. Quem que sustenta e garante que isso está sendo atualizado? Nós entregamos isso como serviço. Marketing, eu não sei de prompt engineer, é um tema novo para minha empresa. Então, nós entregamos isso dentro do pacote de serviço. Além de indicadores que possibilitam vocês a fazerem a gestão de todo o parque de automação de vocês, entender se ela está performando bem ou não. Perfeito. Obrigada, Márcia. Imagina. E aí, pessoal, agora, como eu acabei de citar, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tanto levantar aqui a mão ou colocar no chat, para caso vocês tenham alguma dúvida aqui sobre a startup. E aí, Márcia, enquanto aqui o pessoal vai levantando a mão, tem algum case super interessante, assim, que você acha, enfim, para a galera ir embora, ter esse case seria ótimo aqui como uma forma de tangibilização, principalmente aplicada até no contexto aqui do mercado de capitais, né? Fundos, ou enfim, fundos de pensão, tem várias frentes aqui que a gente atua. Bacana. A gente tem um cliente que está disponível também o depoimento dele no nosso site, vocês podem verificar, é a Vivest. Ela é uma empresa focada em gestão de previdência privada, né? Para agentes privados. Ela gerencia CESP, antiga CESP, né? Enel, entre outros, deste ramo. E uma das atribuições principais desta empresa é gerenciar planos de saúde e atuarial, fundos e capital daquela previdência, né? Nós iniciamos uma jornada em 2020, aplicando hackathons com eles, para poder diagnosticar oportunidades de automação, e hoje, desde 2020 até agora, nós já temos mais de 40 automações que rodam diariamente dentro da estrutura deles, e que entregam mais ou menos 16 profissionais a menos, focando em atividades repetitivas. Ou seja, todos os meses eles economizam 16 pessoas que hoje estão dedicadas a outras atividades. E com uma característica, né, sem fim lucrativo, ou seja, não é uma empresa que deve dar lucro, né, no final, ela tem uma capacidade de crescimento muito limitada. Então, ela não pode adicionar pessoas ao time. E também, obviamente, não tem interesse de reduzir com o volume de demandas que ela tem. Então, o que a gente possibilitou foi o custo evitado, né? Não precisou crescer time, as pessoas que estavam atuando em atividades repetitivas, hoje atuam em atividades analíticas, dentro do processo atuarial, do processo de auditoria, de relação governamental, né, com os fundos relacionados à parte de saúde e à parte de investimento. Então, a gente entrega hoje muito mais valor com esses 40 robôs, numa jornada que a gente auxiliou eles a construírem. Perfeito, Martin. Deixa eu fazer uma pergunta, Vivian. O Martin, talvez seja mais curiosidade, mas talvez ajude as pessoas a entenderem melhor como que vocês podem ajudar, assim. Vocês fazem automação. Eu vi que você falou aí que essa empresa fez hackathons para entender o que eles podiam fazer. Eu imagino que muita gente não tem a noção ainda do que isso aqui eu consigo automatizar. Chegar em você e falar, eu quero exatamente isso aqui. Talvez ela chegue e falem, eu gostaria de fazer uma automação, mas eu não sei onde dá, onde cabe. Como que é esse trabalho com vocês? Vocês fazem esse trabalho do tipo, a gente, vamos olhar a operação, ver o que dá para fazer, o que não dá? Ou vocês só chegam com o projeto pronto e vocês resolvam aqui? Como é que funciona essas frentes? Obrigado pela pergunta, e essa foi exatamente a dor que a gente identificou nos nossos clientes. Primeira coisa que a gente fez é estabelecer com os clientes 3 tipos de agentes ou automações. Aqueles que automatizam o processo, aqueles que ajudam nas atividades, ou aqueles que são muito operacionais e vão ajudar em atividades bastante corriqueiras, mas que tomam muito tempo do público operacional.
Entendendo isso, a gente começou a apoiar os nossos clientes com o que a gente chama de Discover. Então, aqui o que a gente tem é um processo de consultoria ou assessment que ajuda não só a identificar as oportunidades de automação, mas também criar um grande panorama de atividades críticas, que está totalmente correlacionada à automação. A principal dor dos meus clientes muitas vezes eram: pô, Martin, essas automações aqui são importantes, mas hoje ela está com um estagiário, com um analista que me custa tanto, não traz um impacto financeiro muito grande. Mas eu sei que ela traz um impacto para o negócio, de impacto de valor, de qualidade, de tempo. E através desse discovery a gente consegue trazer outras nuances para os nossos clientes. Então eu consigo trazer para eles uma visão se o processo ele tem um impacto operacional, se ele tem uma maturidade boa, se ele é uma atividade intelectual, repetitiva ou operacional. Com isso, a gente dá mais informação para o processo de decisão. E aí, obviamente, quando a gente faz as estimativas aqui de redução, permite que os nossos clientes possam escolher com maior tranquilidade quais são os processos daquela primeira jornada, e muitas vezes são jornadas de 1, 2 anos, de tantos processos que a gente conseguiu identificar. Perfeito. Márcia, aqui a gente já vai bater até os 15 minutos. Queria te agradecer pela apresentação, foi excelente aqui. Pessoal, semelhante à startup anterior, a gente vai lançar agora uma enquete, então se vocês têm dúvidas, querem bater um papo posterior aqui com o Márcia para aprofundar, enfim, entender até oportunidades dentro da empresa de vocês, é só responder essa enquete que depois a gente vai fazer esse movimento de conexão, tá? Dito isso, Márcia, muito obrigada pela apresentação de hoje. Fica à vontade aqui para continuar no evento e depois a gente te passa mais detalhes, tá bom? Obrigado, pessoal. Fico à disposição. Nós que agradecemos. Dito isso, pessoal, como a agenda está cheia, a gente já vai passar até para a próxima startup. A última desse tema aqui, ligada a processos de automação e otimização de back-office. Então, a gente vai estar aqui com o Felipe, da SmartDiz. Felipe, você já está aqui conosco? Tô por aqui sim. Perfeito. Se você quiser já ir compartilhando a tela para a gente testar. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, Felipe, só relembrando aqui, você vai ter 8 minutos de pitch, tá? E depois a gente vai abrir aqui para um momento para a galera poder te perguntar, enfim, explorar um pouquinho mais. Então, quando você bater os 8 minutos, eu vou ser a chata que vai te atrapalhar aqui, mas é só para a gente conseguir aproveitar um pouco mais das dúvidas. Não, sem problema. Perfeito. Quando quiser começar, fica à vontade. Então podemos já, tranquilo. Então tá bom. Bom, pessoal, eu me chamo Felipe, sou um dos sócios fundadores da Smartdiz, né? Uma empresa que nasceu lá em 2018 com automação, né? Principalmente, a gente nasceu com esse viés pensando em automação e com processos muito morosos que acabavam acontecendo dentro dos nossos clientes. Deixa eu ver agora se está passando. Bom, e a ideia é que a sua empresa pode estar subaproveitando as horas dos colaboradores e acabando tendo custos desnecessários que não precisaria, né? E colaborando com algumas das áreas, né, que mais têm assim, essa visão das necessidades de automação, com as áreas de finanças, fiscal, logística ou jurídica, né, entre todas as outras, né, acho que poderia colocar aí, na verdade, entre todas ao invés de outras, todas as áreas acabam se beneficiando diretamente de automações de processos, né? E a gente acaba focando muito mais, né, quando a gente estava ali no nosso operacional, em apagar mais os incêndios e trabalhar diretamente no piloto automático, porque sempre que a gente está trabalhando no nosso dia a dia, o que a gente mais está tentando fazer é ocupando o nosso tempo com as coisas que a gente precisa fazer já de urgência, ao invés de conseguir planejar e preparar o que a gente queria fazer, né? E aí, o que acaba tendo é um alto volume de atividades manuais e repetitivas. E aí que a gente vem com o RPA para poder trabalhar em cima disso. Com o RPA, acho que todo mundo aqui já conhece um pouco, né? A gente já falou um pouquinho nas outras apresentações, que são ganhos rápidos, aumento de produtividade, redução de custos. Tudo isso o RPA está trazendo. Só que, necessariamente, o RPA não é só aquilo que você pode colocar dentro do seu escopo desse teu parque de automações, né? E como é que nós, Smart, conseguimos te ajudar com isso? A gente trabalha tanto implementando um centro de RPA, colocando um acompanhamento, né, e fazendo realmente o desenvolvimento dessas automações que podem estar em controle com suas equipes, né, e trabalhando com suporte e capacitação.
Aqui, passando um pouquinho mais à frente, queria mostrar para você um desses cases que a gente trabalhou, né? Esse aqui já foi um case que foi apresentado em alguns eventos, né? Que foi um case de comércio exterior que o que acontecia, né? A gente tinha um momento num desses nossos clientes que, na hora de fazer a parte do comércio exterior, né, eles tinham que fazer alguns inputs, né, dentro do RP deles, e aí o que acontecia é que eles tinham que pegar essas informações, inserir dentro do SAP e depois disso gerar uma nota que isso ia ser enviado lá para a parte de navio, dentro da parte do comércio exterior, né, do ano e tudo mais. O que acontecia? Acabava que às vezes o navio podia acabar ficando parado dentro lá do porto e quanto tempo mais o navio fica preso dentro do porto, mais dinheiro está se gastando. Então foi implementada uma solução de RPA, nessa aqui foi diretamente de RPA, onde a gente tinha, né, que basicamente 5 pessoas ficavam lá naquele war room tentando fazer todas essas notas saírem para que isso não acontecesse. Então foi feito um RPA, uma automação que estava fazendo uma comunicação diretamente dentro do SAP, junto com as notas que chegavam dentro dos outros sistemas, colocando isso e gerando essa nota, né? Fazendo com que o tempo de execução, né, a redução de número de colaboradores foi de 80%, agora só tinha um gestor de RPA, e a redução do tempo de execução em 92%. Ao invés de demorar 5 horas por dia, 25 minutos por dia que o robô ele conseguia fazer essa automação, né? Gerando aí uma economia de R$72 mil por ano, né? Que é bastante dinheiro. Então, alguns dos nossos cases de sucesso, né, trabalhando com o RPA, isso tanto na implementação como no suporte e criação, né, a gente tem aí uma grande parte, né, na parte de óleo e gás, mais de 100 processos automatizados, mais de 350 mil horas por ano retornadas ao negócio, e a média de redução de erros que fica na base da acima dos 85%. Na parte de indústria também, na parte de seguros, e até na parte do agro a gente já está trabalhando, a gente já está aí dentro desse ramo. E aí, além de automatizar processos e sistemas, a gente também resolve problemas a partir dos dados. Que tudo que a gente faz dentro do RPA, tudo que a gente cria dentro de automações, a gente acaba gerando dados. Então a gente vai conseguir olhar para o passado, pensando no que aconteceu e por que daquilo ter acontecido, e vamos conseguir gerar essas informações, né, criar informações para o que vai acontecer para frente, como a gente vai poder seguir a partir desses dados gerados pelo RPA. Então a gente tem aqui várias soluções de dados, principalmente, né, inicialmente, soluções customizadas, então analisar o que vocês têm dentro da estrutura de vocês e poder criar sistemas, poder criar aplicativos, poder criar análises preditivas, otimização de estoque, tudo isso preparado para poder gerar customizado. A gente tem também a nossa parte de leitura inteligente de documentos, então a gente consegue fazer leituras de documentos, aqueles documentos tortos, difíceis de ler, documentos de habilitação, e o que a gente consegue colocar aqui como serviço, que é a entrega desses documentos, sem você precisar ter aquela parte do treinamento. A gente entrega isso como serviço, né, para os nossos clientes, e todo aquele trabalho o aprendizado da máquina, a criação dos modelos, isso fica na nossa parte aqui internamente. E, além disso, a nossa empresa acelerada, né, que é de IA generativa, que é a Monkai, que a gente consegue, a partir de dados, trazer para vocês informações diretamente das nossas bases de dados, das bases de dados de vocês, das informações que vocês têm conectando com planilhas, banco de dados, informações de e-mail, tudo isso dentro de um GPT personalizado, né, um modelo de LLM, como vocês já devem conhecer. Então, um dos nossos pitch que a gente acabou trabalhando foi de obter as informações a partir de comunicações não estruturadas, como, por exemplo, e-mail, nota de CRM, chat do Teams e helpdesk. Tudo isso a gente conseguiu integrar dentro de uma das nossas soluções para poder classificar e estruturar as informações e conseguir colocar cada uma dessas notas, desses e-mails, esses chamados que eram pedidos, colocamos isso dentro de automação para que ele pudesse conseguir colocar e fazer uma análise das informações e poder fazer a triagem desses documentos e jogar diretamente para as áreas necessárias. Um outro dos nossos cases foi a extração de informação de documentos, como a gente colocou isso dentro de um cliente que é do ramo de energia, que ele utilizou essa nossa solução, né, o que a gente chama de SDR, como uma
parte para poder fazer a leitura desses documentos, ele vai conseguir ler as informações através de uma API, recebendo um JSON, e depois vai conseguir colocar esses documentos diretamente dentro do sistema deles, dentro do ERP deles. E aqui, para poder mostrar para vocês aqui um pouquinho, esse aqui é a nossa visão da Monkai, né? Como ela trabalha diretamente com inteligência artificial. Então, você consegue, dentro do seu próprio sistema de chat, né, do seu próprio time, você consegue colocar ele para poder fazer a leitura, para poder conversar com ele diretamente, e ele consegue te trazer tanto os documentos, como também os dados que você pode ter ali dentro. Então, você pode fazer perguntas com informações não estruturadas, como pedir dados, pedir informações, que também ele vai conseguir entregar para você até insights do que você precisa, como gráficos, informações, tabelas, tudo que você pode usar para o seu negócio. E aí, para finalizar, só falando um pouquinho da empresa. Como eu falei, a gente foi fundado em 2018, né, quando a gente nasceu em transformação digital, e esses são alguns dos nossos dados que a gente tem aqui, onde a gente trabalha, onde a gente já está, e o que a gente consegue fazer para auxiliar vocês aí dentro. Então, a gente tem escritórios em Miami, Rio de Janeiro, São Paulo, em Perth, na Austrália, na México, e estamos abrindo agora lá em Madrid. E esses são alguns dos nossos números, caso vocês queiram dar uma olhadinha, né, de projetos que a gente já fez aí ao longo do mundo. Perfeito, Felipe, obrigado aqui pela apresentação. Agora a gente vai abrir novamente aqui, pessoal, para as perguntas, então fiquem à vontade aqui para levantar a mão, abrir o microfone, caso tenham perguntas aqui para o Felipe. Inclusive, também, se quiserem mandar no chat, fiquem à vontade. É legal a gente compartilhar aqui no microfone, eu acho que fica uma relação mais próxima. Mas enquanto o pessoal aqui vai se soltando, Felipe, tem algum case focado principalmente na parte de IA, enfim, que vocês estiveram olhando para o financeiro, olhando para a parte de mercado de capitais, que é interessante aqui de compartilhar com o pessoal? De case de financeiros que a gente teve, principalmente essa parte da extração de documentos aqui que eu cheguei a mostrar, isso aqui cai diretamente para a parte de contas a pagar, né? Do financeiro, ele estava utilizando essas informações para poder já fazer a análise preditiva do o que ia ser da parte de gastos e etc., utilizando esses documentos que ele estavam pegando, ele estava fazendo as análises, e isso caía para eles como informação que eles usavam dentro de um dashboard. Então, dentro dessa empresa, isso já ia criando essas informações e criando esses dados para que eles pudessem usá-la logo na sequência. Não, perfeito, então. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma perguntinha, eu vou deixar aqui mais um minutinho aqui enquanto a gente verifica se tem alguém que tenha alguma pergunta. Inclusive, a gente já vai até lançar aqui a enquete também para a Smart. Então, se vocês tiverem interesse de bater um papo com o Felipe, aprofundar, enfim, entender um pouquinho mais o que eles fazem, trazer um contexto de vocês, respondam essa enquete que a gente faz depois dessa conexão para que vocês consigam aprofundar. Esses aqui são algumas das marcas que confiam na gente, que já trabalham com a gente. Alguns dos nossos clientes, não são todos, né? Porque quando você já tem projetos em vários países, a gente já está muito globalizado nesse sentido, mas a gente está aí sempre tentando ajudar os nossos clientes, tanto na parte de transformação digital, começando pelo RPA até a parte de análise de dados e inteligência artificial. Então, isso fica muito da necessidade de cada um dos nossos clientes. Cada uma das soluções acaba sendo customizadas para cada um, independente de ferramenta, independente de qual tipo de sistema que você utiliza, né? A gente trabalha com todos eles, de SAP, TOTUS, todos esses sistemas que a gente já está acostumado a ver, e até aqueles mais difíceis, como, por exemplo, ferramentas que precisam trabalhar com mainframe, por exemplo. Não, perfeito. Felipe, muito obrigada aqui pela sua apresentação. Depois, caso surjam dúvidas adicionais, a gente vai te enviar e a gente faz essa troca, tá? Mas foi um prazer aqui contar contigo. Valeu. Obrigada. Bom, pessoal, agora a gente fechou esse nosso primeiro bloco, né, que eram startups focadas principalmente nessa parte de back-office, automação, enfim, de forma geral que pudesse otimizar alguns processos. E agora a gente vai entrar, e aí só relembrando aqui que a gente acabou de lançar a enquete, tá? Então fiquem à vontade aí para responder. A gente vai entrar no nosso segundo bloco, que são startups focadas principalmente para planejamento financeiro, para, enfim, como auxiliar ali nossos investidores nesse processo. E a gente vai ter a nossa primeira startup desse tópico, que é a Robobank, aqui com o Christian. Christian, você está aqui? Já nos escuta? Alô, estou aqui. Perfeito, a gente te escuta. Ainda não te vemos. Um segundo. Agora sim.
Foi? Perfeito. Bom dia, Christian, tudo Bom jóia? dia. Tudo jóia. Christian, tá dando uma piscada aqui, mas não, acho que não tem nenhum problema. Acho que tá acontecendo algum bug. Se você quiser já ir compartilhando sua tela da sua apresentação. Sim, um segundo. Opa, perfeito. Relembrando aqui para ti, tá? Você vai ter 8 minutos para apresentar aqui a Robobank, e após esses 8 minutos a gente vai abrir aqui para perguntas para o pessoal, tá? Então, quando bater os 8 minutos eu te aviso caso você ultrapasse. E aí, quando você se sentir já confortável, já está em tela cheia aqui para gente, é só começar aqui que eu já ligo o cronômetro. Vamos embora. Vamos direto. Beleza. Como o foco aqui a questão de planejamento financeiro, eu vou apresentar para vocês uma ideia de como usar as soluções do Robobank, especialmente para esta área. Tá? A grande vantagem no Robobank é que é uma plataforma bem ampla com soluções no mercado financeiro. Eu vou entrar nesse detalhe um pouco mais para frente, se sobrar tempo. E o planejamento financeiro pode, não precisa, mas é um item que é tratado aqui dentro das nossas soluções. O que é interessante é que, em geral, para uma pessoa que utiliza o planejamento financeiro, é como aqueles sistemas de fitting, né, de esporte, né, numa certa hora você precisa também saber como sair do seu levantamento do SS para melhorar a sua vida, né? Aqui o nosso foco, as nossas soluções são em investimentos, então aqui tem uma integração além do planejamento que vai seamless integrar com investimentos e todo o processo de execução e etc. Né? Numa jornada de cliente, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma jornada numa solução web-based, né? Se tem os diversos passos aqui separados, né? Você consegue colocar as suas contas, definir as contas que se tem em diversos bancos, contas que se também não tem, né? Se fosse só dinheiro, por exemplo, né? Em corretora, se conecta aqui e Open Finance, né? Tem os itens típicos de categorizar os fluxos que você observa nas diversas contas, né? Depois de você receber e ter uma visão de que acontece, normalmente se vai para orçamentos, né? se consegue criar budgets e esses itens que vocês devem conhecer tipicamente, né? E aqui vocês já conseguem ver uma primeira ideia, né? Como a gente anda um pouco mais de só ficar pensando que se tem no seu balanço, mas também como utilizar isso para ir um pouco para frente, né? Então, uma despesa já pode ser associado, criado como objetivo da pessoa, né? Um objetivo de pagamento futuro. E isso já é uma base muito importante para uma linkagem, né, do seu planejamento com seus investimentos. Né? Falando de objetivos, situações de vida, obviamente isso não depende só de que você observa na sua conta, você consegue também começar com situações de vida que implicitamente sugerem já alguns objetivos, né? Os objetivos se consegue, a pessoa física aqui que utiliza consegue gerenciar, né? A gente desenvolveu um método novo, né, que derivou um pouco do Goal-Based Investing, a gente chama de Priority Driven Investing, onde se define os objetivos, se personaliza e depois cria prioridades que são importantes na hora de otimizar as carteiras de investimento. Quando você acabou seu planejamento e está agora se preocupando como você vai um passo para frente e otimiza seus investimentos, né? Aqui a gente tem umas telas que mostram como pode ser feito isso, né? Se cria diversas carteiras, cada pessoa física pode ter diversas carteiras, lá dentro diversas estratégias também. A carteira atual recebe as informações das posições, você consegue ver como a carteira é atual, você consegue otimizar uma carteira ideal com os nossos algoritmos aqui.
E essas mudanças de uma para outra, obviamente, cria as ordens de rebalanceamento, né? É como o EMS, que vocês conhecem de algumas ferramentas de gestão, se consegue analisar performance, etc. Né? Isso aqui é uma visão da jornada de pessoa física, né? Ela entra e gerencia suas informações. Em paralelo, também, uma gestão é possível por um assessor, manager, gerente, etc., que tem, via um CRM, uma visão de diversos clientes, consegue reotimizar todos eles de uma vez, consegue definir cenários e utilizar esses cenários por grupos de clientes para reotimizar carteiras deles. Ele pode fazer todo o trabalho também, né? Ele tem o acesso às mesmas telas, então ele pode ir lá e definir objetivos, etc. O que é interessante agora de entender que isso aqui é só uma forma de utilizar nossa plataforma. Nós temos toda a funcionalidade exposta via APIs para utilizar. Então, a maioria dos nossos clientes tem equipes de TI interna, né? Nós trabalhamos no B2B principalmente, então os nossos clientes usam as nossas APIs para, por exemplo, na parte de gestão de investimentos, de fundos, né? Você consegue seguir diversas etapas nesse processo top-down, né? Do strategic até security selection. No security selection, onde você usa, por exemplo, esse robo-advisory, as carteiras administradas, né? E diversas das funcionalidades quantas que a gente tem aqui na plataforma ajudam para entregar esses produtos para os clientes. Em paralelo aqui, um módulo de performance attribution e risk, em cada nível, tanto estratégia, conta, cliente, fundo, faz diversas análises em tempo real, histórico de performance e risco, e pode ser plugado facilmente, né? A mesma plataforma é usada por gestores de fundos, claro, também, né? Especialmente na parte da gestão do fundo, né? Mas a gente também tem módulo de execução e roteamento aqui junto com a gente, né? Especialmente na routing via sócios internacionais que oferecem esse módulo. Bom, o nosso ecossistema, então, vocês veem, é bem amplo, né? A gente tem diversas formas de conectividade, diversas soluções que a gente oferece para os clientes. É bem modular, diversos dos módulos não são necessários, um CRM se não precisa, não usa, né? Às vezes não quer fazer a análise de risco, de performance, não usa. Mas, por exemplo, se quer usar as suas próprias visões sobre o mercado, visões de outras entidades no mercado que têm previsões sobre o mercado, junta isso com os nossos modelos quantitativos que principalmente já rodam aqui no nosso módulo de otimização. Mas não precisa ser feito, é sempre uma questão do setup de cliente por cliente, né? E no overview, né, a gente roda, obviamente, diversas partes já no dia a dia, no batch, né, especialmente os nossos modelos quants que trabalham sobre previsão de risco, retorno em mercados. Né? Aqui, o famoso nome do AI, eu posso jogar aqui dentro, né, só para falar que eu estou falando esse nome, né? Mas no final são métodos estatísticos bem avançados, com 20 anos de experiência aqui no mercado, a gente desenvolve isso. Então, isso que atrai os nossos clientes para utilizar. Finalmente, né, também apresentar um pouco mais nosso time de fundadores, né? Então, viemos de um grupo de pessoas que, como falei, muitos anos já estavam no mercado financeiro, na área de gestão de fundo e gestão de investimentos, né? Então, uma hora a gente se sentou e oferecemos, começamos em 2019 a oferecer isso para o mercado como soluções. Bom, eu acho que eu estou no tempo, certo? Certíssimo, Christian, bateu aqui os 8 minutos agora. E aí, primeiro, obrigada aqui pela apresentação. Pessoal, novamente, fiquem à vontade para levantar aqui, caso vocês tenham alguma pergunta para o Christian. Ou colocar no chat, enfim, fiquem à vontade. Christian, a gente tem uma pergunta aqui do Gustavo. Claro. E aí, Gustavo, fica à vontade para perguntar.
Vamos lá. Me ouve bem, Christian? Tudo jóia, Gustavo. Tudo bem. A minha pergunta vai mais no sentido da metodologia que você usa, tá? Não entrando exatamente no algoritmo, eu sei que isso talvez tenha uma propriedade, mas você usa ali, por exemplo, os cenários, né? Você usa cenários históricos, pelo que eu entendi, né? Mas também é possível eu construir cenários, né, para o futuro, né? Ou seja, eu queria saber, eu posso construir mais de um cenário ou não? E a outra pergunta que eu falo é, investimentos incentivados, que eu acho que hoje o mercado de pessoa física, por exemplo, isso é bem utilizado, né? Ou seja, com o imposto, você faz o gross up, como que você trabalha nesse sentido? Primeira pergunta, né, falando sobre cenários, né? Eu passei rapidinho sobre o módulo B, né, Bayesiano. Então, o que a gente faz principalmente são misturas Bayesianas das distribuições, né? As distribuições praia são dos nossos métodos quants, né? A gente tem por prazo e tipo de ativo os modelos. Se pode definir cenários sobre qualquer momento da distribuição. Então, pode ser na média, variância, oitavo momento, como se prefere, podem ser N cenários, né? Normalmente é usado quando você tem um comitê de alocação, né? Você tem 20 participantes no comitê, cada um dá diversos cenários sobre fatores no mercado, né? Bolsa, Selic, etc., né? A gente junta esses cenários e compila com cenários priors para ter a posterior, e esta está sendo usada, tá? Na segunda pergunta que mencionou, foi da... Eita, agora escapou a segunda. Você perguntou... Do gross up da LCI. Do gross up, isso. Beleza. A gente tem um gross up que a gente utiliza, em geral, para cotas de fundos, quando você tem fundos como ativo de investimento. Nos ativos, por si, assim, fundo também ativo, a gente faz diferente, que a gente utiliza custos de transações. Então, impostos para nós são custos de transações. É o mesmo efeito, né? Mas a gente não faz via cross-up. Então, a gente pega o ativo diretamente com a taxa dele, se tem um CRI, claro, se ir lá dentro, e a gente utiliza o imposto de renda como um custo de transação, que nesse caso não teria, porém no CDB você teria. E isso é importante porque você tem diversos fluxos de caixa, né, no passivo do seu balanço, tanto da pessoa física como um fundo, etc., né, ou um fundo de pensão, onde que você tem diversos níveis de imposto de renda nos ativos tradicionais. Então, a gente faz dessa forma para poder falar banana com banana quando compara. Ok, obrigado. Por nada. Boa, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode levantar aqui a mão também. A gente ainda tem alguns minutinhos, dá para ainda utilizar, caso tenha. Enquanto o pessoal aqui vai soltando, Christian, acho que para fechar, o que você traria aqui que talvez seja o maior diferencial até da Robobank, né? Acho que o pessoal vai para casa relembrando dela, né? Olha, acho que o que super interessante é que o nosso foco, né, vem da história de gestão de investimentos, né, no mercado brasileiro. Então, todo o processo que se envolve métodos quantitativos para deixar o processo melhor, a gente consegue abranger. A gente foca muito na parte de gestão de fundo, né, e de automatização de investimento para pessoa física, ou de grande escala, né? Se você atende hoje private banking, o wealth management, famílias, e quer descer um pouco a pirâmide para clientes com menor valor para investir, né? Se precisa ir para automatização, e a gente tem os métodos para isso. Aliás, o que estou vendo agora realmente está piscando aqui minha tela, né? Não sei por quê. Não tá assim, mas sem problema. São bonitinho. normais aí, a gente conseguiu te ouvir bem. Bom, Christian, muito obrigado pela apresentação aqui. Fica à vontade para continuar. Depois a gente te passa aqui as conexões.
E aí, pessoal, a gente vai soltar novamente aqui a enquete, então caso vocês tenham interesse em conversar depois com o Christian, entender um pouquinho mais do RoboBank, é só responder sim aqui na enquete, que depois a gente faz esse movimento de conexão, tá? Perfeito, obrigado. Obrigada, Christian. Bom evento. Tchau, tchau. Enquanto isso, pessoal, a gente vai chamando até a próxima startup aqui, vai ser o Rica, né, da Pareto. Rica, você está aí conosco? Ele está aqui, mas a gente ainda não te escuta. Opa! Me escuta, pessoal? Te escutamos sim e tivemos também. Tudo jóia, Rica? Tudo bem, pessoal, com vocês. Deixa eu puxar mais perto do microfone aqui. Boa, assim, a voz fica melhor. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui conosco. Fica à vontade até para tentar compartilhar aqui a tua tela e a gente testar. Claro. Enquanto você vai compartilhando aqui, só te relembrando, tá? Você vai ter 8 minutos aqui para apresentar a Pareto. E após esses 8 minutos, a gente abre aqui para o processo de perguntas. Tá bom, perfeito, claro. Nós já vemos sua tela, mas não está em modo apresentação ainda. Opa, estão vendo minha tela aí? Estamos sim. Tá com a barra de tarefas, acho que se você voltar ali, você consegue deixar sem. Aqui tá. Você tá falando aqui as abas do navegador? Isso, mas assim tá ótimo, não tem problema. Tá. É porque eu vou trocar de aba mesmo. Eu botei a janela. Eu não botei aqui. Mas assim, funciona bem, a gente consegue ver. Quando você quiser começar, fica à vontade. Tá bom, vamos lá, pessoal. Prazer conhecê-los. Eu sou Rica Barros, fundador do Pareto. Pareto é uma empresa de inteligência artificial que já está no mercado há 10 anos, né? Eu trabalho com IA há 16 anos, quando não era um assunto hype da moda, nada disso, né? Tava lá publicando alguns artigos sobre machine learning e tal. Me apaixonei pelo assunto, larguei a UFRJ para montar a minha startup. E desde então a gente vem fazendo muitas coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês, né? A gente recentemente foi investido aí passou por esse processo de investimento do Google, super legal esse apoio deles. E a gente trabalha com algumas das grandes empresas do Brasil e do mundo, né? Recentemente aí começamos o trabalho também com a NVIDIA, né? Dentro da nossa carteira aqui de clientes da Pareto, né? Falando um pouquinho aqui de empresa, prometo que é super rápido aqui o histórico, né? Hoje a gente atende mais de 1 milhão de usuários em 150 países. O G2, que é o maior, né, classificador de softwares do mundo aí, considerou a gente como um dos líderes globais de IA generativa, o que é legal, né? Foi a primeira empresa brasileira a conseguir atingir esse feito, né? E a gente, por conta da tecnologia, conseguiu um pouco mais de 15 prêmios internacionais. Então, a gente tem um histórico de tech, assim, bem profundo em IA, especificamente. A gente está falando desse tema, né, há 10 anos, então agora que as coisas começaram a ficar quentes e todo mundo entender que é uma coisa interessante, a gente está feliz da vida aqui, né? A gente está muito feliz de poder falar desses assuntos e tem que escutar, né? Que antes a gente estava gritando sobre ar meio sozinho, né? Então agora tá um momento muito legal. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, eu acho que a base do trabalho de qualquer área com IA começa numa formação. Então, já queria deixar para vocês o hub.pareto.io. Lá a gente tem formação e certificação reconhecido pelo LinkedIn, né, com aquela validação pelo LinkedIn, de graça, inclusive, tá? Então, deixar aqui para vocês, hub.pareto.io também, se vocês quiserem entrar lá. Todo o trabalho que a gente faz tem essa base de formação em IA sempre, né? A nossa plataforma consiste num tripé. Eu acho que a primeira parte é a construção do seu agente de IA. Então, a IA ela é meio vista como uma ferramenta que faz tudo meio que tudo sozinha, assim, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que o uso profissional da IA ele é voltado para a construção de algo personalizado, algo treinado por você, individualizado mesmo, né? A melhor forma de se ver uma IA é como se fosse uma extensão, uma ferramenta de cada indivíduo mesmo, né? Como um novo computador, enfim, e não uma coisa que, né, necessariamente dividida, assim, né? Então, se a gente pensar como uma extensão do teu trabalho profissional, eu posso criar um agente que conecta
por exemplo, os meus áudios, os meus pensamentos, as minhas planilhas, os meus sites, né? Então, eu vou, né, por exemplo, vou idealizando a minha forma de trabalho e posso, né, gerar um áudio de 30 minutos de como eu vou gerir determinado assunto, e aquele áudio eu posso transformar como insumo de um agente de IA e por aí vai, né? No fim do dia, você cria o seu próprio agente, você tem a possibilidade de monetizar em cima desse agente, então você pode publicar esse agente na internet, ganhar dinheiro cada vez que uma pessoa utiliza, como no YouTube, né, que monetiza através de views, a gente também monetiza, ajuda as pessoas a monetizarem através de uso, venda e também de subs, né, venda recorrente, né? E, é claro, a escala do profissional. Todo profissional que trabalha com IA, talvez o primeiro grande ganho seja a escala, né? McKinsey já prevê um aumento de produtividade de 60% a 70%, nós vemos aqui um aumento ainda maior, ainda mais agudo, né? Então, aqui é um exemplo de um board, né? Onde um profissional aqui tem, que aqui é só um exemplo mesmo, né? Ele tem todos os seus agentes nesse board e qualquer pessoa desses 1 milhão de usuários que você tem podem vir aqui e usar os seus agentes, né? Sejam eles quais forem, e para usar os agentes ele tem que, obviamente, pagar para você, né? Aqui é um exemplo, no caso aqui, de um profissional com mais de 35 mil dólares aí para conseguir, só de ganhos dentro da plataforma, né? Um ponto adicional que é interessante. Eu separei 4 agentes rapidamente aqui para a gente abordar, né? Agentes que podem ser criados dentro da plataforma, e eu vou direto para a plataforma. Primeiro agente aqui, personalização de estratégia de investimento. Então, imagina que a gente tem um cliente agora, esse cliente chega para a gente com um perfil de risco, uma meta de ganho num prazo específico, né? Ele deixou claro para a gente o objetivo. Então, a gente imagina que a gente queira, né, de fato, construir essa estratégia meio que personalizada, mas a partir muito do nosso histórico como gestor de investimento, né? Então, nesse trabalho, eu posso usar a IA, né, alimentá-la com todos os meus trabalhos, com uma forma como eu organizo as minhas estratégias, ou até mesmo fontes, né? Fontes que eu sigo, olha, eu gosto muito desse tipo de literatura, esse PDF resume bem uma forma de gestão para a construção de uma estratégia de investimento inicial, e é claro que essa IA aprende com essa informação, não a informação disponível apenas do que está na internet, mas informação que você treinou e constrói a carteira desejada ali para começar o trabalho contigo, né? Previsão de rentabilidade, risco, análise, cenário, simulações e aposentadoria também, que é um perfil clássico, né? Muita gente chega falando, quero planejar minha aposentadoria, você também consegue fazer isso ali com IA, né? E planejamento e acompanhamento de metas, mas eu vou pular rapidamente aqui para a TES, para mostrar para vocês como que se dá isso. Não precisa de programação, não precisa de TI, qualquer pessoa consegue utilizar, podem ficar tranquilos que o uso é absurdamente simples, tá? Então, todo mundo vê aqui essa página da TES, né? Quando eu troquei, só fazer um check rapidamente. Sim. Vê, perfeito, legal. Então, olha só, aqui é um construtor de um agente e um agente de chat. Primeira coisa diferente do ChatGPT, eu tenho todos os modelos à minha disposição, né? Então, eu pago menos do que o ChatGPT e eu tenho tudo do ChatGPT e mais todos os outros modelos. Por que isso é interessante? Porque tem vários modelos que performam melhor do que o ChatGPT na área de investimentos. Eu posso customizar aqui todo o conteúdo que essa IA vai aprender. Então, eu posso dizer qual é a forma que ela deveria, né, criar um investimento, como ela deveria planejar aquele investimento para cada tipo de perfil e tal. Eu já botei aqui uma espécie, né, no final, se você adicionar as entradas do usuário, você fala assim, eu quero o nome do usuário, né, do caso do investidor, eu quero o tipo de estratégia que ele quer, o objetivo, e no final você tem isso daqui. Você tem um chatzinho que vai colocar o nome dele, por exemplo, Rica Barros, o perfil dele ser agressivo, moderado, conservador. Nota que tudo isso aqui a gente constrói em 1 segundo ali na ferramenta. Só entrar aqui e adicionar as entradas que você quer. É muito rápido, né? E depois aqui eu tenho a versão final para mostrar para vocês, né? Tão pouco tempo, estou tentando fazer o melhor aqui. Que é o seguinte, né? Aqui a gente tem a IA criada verdadeiramente. Então, olha, você é um assistente financeiro especializado em criar estratégias de investimentos personalizadas. Sua tarefa é tal. E aqui eu trago as informações do cliente, né? O nome que ele preencheu, o perfil de risco, objetivos financeiros, horizonte de investimento. E aqui eu tenho todo o treino que eu construí com PDFs, com informações, com tudo que eu acho que é necessário para essa IA performar bem. E aí é claro que vamos falar assim, a propriedade intelectual de cada indivíduo. E aqui eu tenho um exemplo, né? Então eu abri essa IA, preenchi o meu nome, o perfil, o que eu espero de objetivo, né? O horizonte de investimento, e pedi para ela criar um planejamento inicial para eu começar o trabalho. E ela já trouxe um planejamento inicial baseado ali no meu perfil. Eu falei, olha,
o ChatGPT que fez essa análise. Você poderia criticar, e eu troquei aqui para uma outra IA e pedir para essa outra IA criticar o trabalho do GPT e ver quais foram as falhas, né? Ele falou, pontos positivos foram esse aqui, mas olha, áreas de melhoria, né? O crescimento de 1,5% ao mês, o cara chamar de moderado é um pouco ambicioso, né? Vai ter que alinhar um pouco a expectativa de retorno e por aí vai. E aí que você tem, né, toda, no caso, a crítica em cima desse trabalho, e depois ainda tem a conexão com a internet, então a possibilidade de trazer os resultados aqui da internet, como ativos que pagaram mais dividendos, tudo isso, como ela é conectada com o Google, ela pode usar essas informações para alimentar e ir cada vez mais construindo a estratégia ideal ali para o cliente, é claro, né, como uma ferramenta para você, né, para o seu dia a dia de trabalho. E é isso, pessoal. Dentro de 8 minutos foi melhor aí. É muita coisa para Obrigada, falar. Rica. Não, você foi pontual aqui, cirúrgico, no tempo. Boa. Bom, pessoal, novamente a gente abre aqui para perguntas, então, caso vocês tenham alguma dúvida, que tem algum ponto que queriam explorar um pouquinho mais com o Rica, é só levantar aqui a mão e fazer essa pergunta para ele, além de poder mandar aqui no chat, caso vocês prefiram. Boa, à vontade. Pô, acho que enquanto o pessoal aqui vai aquecendo, já vemos aqui uns emojis. Rica, o que você traria para a gente, talvez, que é o grande diferencial até da Pareto, e até olhando para o nosso contexto aqui de investimentos, né? O que oportunidades a gente tem bem clara utilizando vocês, né? Olha, é a questão de você trabalhar com agentes de IA, que é o que tem de mais avançado de IA hoje no mundo, em múltiplas plataformas. Então, você tem mais de 100 modelos conectados num local, com uma assinatura, mais barato do que um ChatGPT, sendo que você tem tudo do ChatGPT aqui dentro, né? E o mais interessante é que você tem um construtor aqui desses agentes no code, assim, não precisa de conhecimento técnico, né? Só uma questão de se habituar ali com o uso da ferramenta. Então, assim, você imagina o potencial que eu tenho de construir aqui, né, uma segunda versão minha para determinadas tarefas, né, treinados com absolutamente tudo que eu considero como referência, né? Então, se eu considero que uma referência fantástica no assunto é uma página, um site, eu posso treinar essa IA com aquelas informações e isso, inclusive, me ajudar aqui no processo, né, por exemplo, de análise, no processo de calibragem, né, das carteiras, enfim, eu posso fazer uma extensão minha para qualquer coisa, né? Então é uma vantagem muito grande, porque é tudo no code, né? É muito fácil para a pessoa ganhar produtividade e mais qualidade. Não, perfeito. Rica, a gente tem uma dúvida aqui da Bianca Castro, né, que é Legal. o que podemos destacar dos agentes de IA com os assessores de investimento em bancos e corretoras, né? O que muda? Olha, eu acho assim, eu sempre penso na IA como uma ferramenta para o indivíduo, né? A IA que tem o pessoal fala mais, essa IA vai substituir o trabalho do ser humano. Isso é um mundo de IA tradicional, né? A IA de automação. Isso aqui é uma ferramenta como se fosse um computador. E o resultado, se você entrar no ChatGPT e falar, crie uma análise de investimento, o resultado vai ser medíocre. Porque, vamos falar assim, a IA, ela não foi feita para isso, ela foi feita para escrever bem. Então, ela produz textos. Outra coisa é uma IA treinada com a informação que você considera ser uma informação de qualidade. Então, isso é totalmente diferente. Olha, isso aqui é uma IA onde você treinou, você fez o processo dela de conhecimento e ela vai reproduzir aquilo dali, é claro, usando toda a capacidade que ela tem, né? Então, como indivíduo, dentro do seu dia a dia de trabalho, você acaba tendo uma capacidade de trabalho mesmo, acaba absurdamente maior, né? E fora a qualidade, né? Porque às vezes para a gente é desgastante ter que analisar, né? Eu comecei minha vida no mercado financeiro, então era muito desgastante ter que fazer aquele giro de sites, de plataformas né, que a gente normalmente gosta e acompanha, né? Então, dentro da IA, você pode conectar essas plataformas todas numa só IA e você fazer o giro todo conversando com o seu próprio chat. Então, você ganha muito em qualidade também. Perfeito. Rica, a gente tem mais uma pergunta aqui. Eu não consigo saber quem mandou, porque ficou um usuário desconhecido, mas depois, se puder mandar aqui é o nome, que é quais são os cuidados ligados à privacidade de dados que vocês têm aí dentro do sistema? Perfeito. Olha, a plataforma inteira é feita para uso corporativo, né? Corporativo/profissional, inteira, né? Então, diferente do ChatGPT, que tem aquele modelo gratuito e, verdade seja dita, é o maior vazamento de dados da história, né? É o que está acontecendo hoje com o ChatGPT. As pessoas usam a OpenAI como, assim, né? Peraí, toma aqui o DRE da minha empresa, né? E não é assim. Se você não vai lá dentro e você ou contrata a versão paga, né?
ou você, de fato, marca ali para não compartilhar o dado, ela vai usar aquele dado, ela vai aprender com aquele dado, né? E isso é claro, tá no termo dela, tá aberto, né? Aqui na TES é totalmente diferente. O meu uso é para profissionais. Então, todo mundo que entra aqui, a primeira coisa é sempre privado. Todos os modelos são a versão, vamos falar assim, paga, profissional desses modelos. Então, todos eles já estão aqui no modo privado, inclusive para uso corporativo, né? Então, quando você está numa empresa e você é um usuário de uma empresa, se você cria ali né, o seu prompt, o seu treino, ainda assim aquilo dali é privado, né? A empresa tem que pedir para você. Então, é uma ferramenta. A gente é igual um celular, um computador. Ainda numa empresa, né? O seu celular não é compartilhado com todo mundo, tem uma privacidade óbvia envolvida, né? Então, se não for privado, o uso da IA é a mesma coisa que não utilizar, na minha opinião, tá? Então, para uso profissional. Então, por isso que absolutamente tudo aqui é privado. Cada um na sua caixinha aqui. Perfeito, Rica. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente ainda tem um minutinho rápido aqui para perguntas, tá? Até respondendo aqui, essa gravação e os materiais vão ficar salvos tanto no YouTube, depois a gente vai compartilhar com vocês por e-mail também. Além disso, até a gente já vai lançar agora, caso vocês queiram conversar depois com o Rica, entender um pouquinho mais de oportunidades, a gente vai lançar uma enquete onde vocês vão poder bater um papo mais profundo ali e conseguir explorar. Tem algum desconto para nós, Isha? Bom, Henrique, essa aí eu não sei se você vai responder, mas eu acho que a gente pode pensar depois ali no papo seguinte, né? Entendendo o contexto, se existe desconto ou não. Tá bom, tá bom. Na verdade, eu não vi a pergunta, mas, enfim, fica à vontade. Qualquer coisa, pessoal, test.pareto.io, ali também tem um mundo de coisas, fique à vontade, tá? Estou à disposição, o que vocês precisarem. A enquete aqui, justamente, que a gente vai mandar agora, é para ter esse papo, poder aprofundar, entender mais o contexto e ver essas oportunidades. Bom, Rica, muito obrigada aqui pela apresentação, foi ótimo conversar contigo e com a Pareto. E aí, pessoal, eu já vou até puxando aqui a nossa última startup do dia, onde a gente vai estar com a RUF aqui, que também tem um foco aqui no planejamento financeiro, junto com o Lucas. Lucas, você nos escuta? Sim. Perfeito, nós te escutamos, mas eu ainda não te vejo aqui, mas se você quiser já ir aparecendo e compartilhando também. Agora sim. Eu estou com a câmera aberta. Não, funcionou, era só o meu Teams atualizando. Bom, Lucas, primeiro, obrigada aqui por estar conosco e poder apresentar aqui a RUF. Queria que você já pudesse ir compartilhando sua tela aqui já para a gente testar se está funcionando certinho. E só te relembrando também a dinâmica, né? Você vai ter aqui 8 minutos para poder fazer a apresentação, o pitch, e depois a gente vai abrir aqui para as perguntas, para os associados da Ambima poderem explorar um pouquinho melhor contigo. De nada. Vamos lá, então. Bom, pessoal, bom dia. Lucas, a gente não vê a sua tela de apresentação, a gente vê a nossa tela do Teams. Agora a gente vê a tela realmente da plataforma da RUF. Isso. Certinho? Certinho. Quando quiser começar, então pode começar. Então vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Lucas, eu sou o CEO da RUFI e eu venho do mercado financeiro e a RUFI é uma consequência aí de várias experiências acumuladas e várias necessidades observadas ao longo do tempo. E hoje a gente tem essa plataforma que é dedicada principalmente, né, a planejadores financeiros, consultores de investimentos, gestores de carteiras, para que eles usem a plataforma com os seus clientes. Eu vou apresentar aqui para vocês a plataforma do usuário final, ou seja, aquele que seria o cliente, mas a gente tem a versão também do profissional, que vai, obviamente, conseguir ver todos os seus clientes, além de ter algumas versões gerenciais, tá? Algumas ferramentas gerenciais. No primeiro momento, aqui é uma visão geral, você customiza ela, tá? Mas no primeiro momento, o destaque aqui fica pelo fato de que você pode conectar suas contas ao Open Finance. Então, por exemplo, aqui eu estou conectado ao Banco Inter, ao Itaú, ao BTG e ao mercado Bitcoin, né? Mas você pode vir aqui, conectar conta e escolher XP, Itaú, Bradesco, enfim, Banrisul, vários outros bancos, todos que estejam no Open Finance, que inclusive em janeiro vai ganhar vários outros colegas, né? E você consegue também aqui receber todos os cartões de crédito que vêm desses mesmos bancos, tá? Não só aquelas contas correntes. A partir do momento que você puxou aqui, você já puxou todos os dados de conta corrente, cartão de crédito, investimentos
e até mesmo dívidas, tá? E aí você pode vir, primeiro, na parte de metas, onde você pode criar, por exemplo, uma nova meta. Aqui tem, por exemplo, uma meta, né? Eu chamei ela de aposentadoria, e aí você vem aqui e coloca o valor da meta, você coloca o prazo que você estima alcançar, pode colocar uma figura aqui motivacional, né? Você que escolhe a foto, e você pode vincular algum investimento. Esse investimento que você vincula é um investimento que já veio pelo Open Finance puxado, então é um investimento que você já tem que ter, né? Veio da sua carteira. E aí ele vai calcular, baseado no quanto que você já tem e quanto você quer chegar, quanto que você tem que ter de aporte mensal. Baseado nisso, você consegue fazer a sua lógica, né? Você vai ter no seu gráfico de acompanhamento de planejado versus acumulado. Ele vai calculando se você está além do planejado ou abaixo. No caso, eu estou R$ 483 aqui acima do planejado. E ele vai acompanhando seus aportes ao longo do tempo, né? E aí ele vai te lembrando, né? Então, dia 31/10 eu tenho que fazer um novo aporte. E se vocês olharem, esse valor aqui está diferente desse. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, não só o meu investimento que está atrelado vai rendendo, mas também os meus aportes vão sendo feitos em outros valores. Então, os aportes futuros vão sendo recalculados, tá? As metas você vai colocando elas, classificando em metas alcançadas, canceladas, pausadas, arquivadas e por aí vai. Você tem o meu planejamento, que é onde você pode fazer aqui todo um orçamento de fato, né, que aqui seria o estimado, e você categoriza, né, coloca em categorias e pode colocar em subcategorias também. Então, por exemplo, bares e restaurantes, você pode vir aqui e colocar em subcategorias. Não tem nenhuma subcategoria aqui, eu posso vir e criar uma nova subcategoria para personalizar o meu orçamento. Depois que eu personalizei, eu venho, né, e criei o meu planejamento desejado, eu posso vir em orçamento, e aqui eu estou no mês de outubro, como vocês podem ver aqui em cima, e ele vai puxar diretamente do Open Finance e classificar automaticamente também todas as minhas despesas. Então eu posso vir aqui, por exemplo, vir em outros, né? Porque outros não é uma despesa interessante, mas primeiro eu vou mostrar uma que deu certinho, tá? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, transportes. Vou abrir aqui. E aí ele abre transportes. Transportes tem o JPF Negócios, que é um estacionamento que eu uso com frequência, e ele já sabe que é um estacionamento, porque eu já classifiquei tantas vezes como transporte que ele já entendeu que é transporte. E tem também o posto travessia, que eu nunca nem precisei classificar, porque por estar escrito a palavra posto, ele já classifica como transporte automaticamente. Mas tem aqui outros. Outros pode aparecer algumas coisas que são a primeira vez que eu fiz. Então eu vou vir aqui, por exemplo, em Prêmio VGBL, né? Todo mundo sabe muito bem o que vai ser isso. Eu venho aqui em outros, mudo para investimentos. No que eu mudo para investimentos, ele já vai e me lança a pergunta: você quer que essa categoria seja memorizada? Eu coloco que sim. Então nunca mais eu vou precisar que prêmio VGBL caia em outros e seja classificado novamente como investimentos, já fica ali automático, tá? Eu tenho o feedback aqui do que está dentro do limite, do que está acima do limite. Eu tenho aqui a análise de orçamento, onde apareceriam alguns gráficos, né, e tabelas. Pelo tempo eu não vou abrir. Eu tenho filtros avançados, onde eu consigo filtrar por quem fez o gasto, qual conta para separar, né? Se foi cartão de crédito, se foi conta corrente, se foi no Itaú, se foi no Bradesco, onde que foi. Eu tenho o upload, para quem não quer usar o Open Finance, fazer um upload de planilha, e eu tenho o download para quem quer trabalhar no Excel, enfim, mexer ali de alguma maneira no Excel. E aí eu posso mexer e ir para frente e para trás nos meses. Eu tenho registro de bens e dívidas, tá? Passando bem rápido. Nos bens eu registro meu patrimônio imobilizado, nas dívidas eu registro, obviamente, as minhas dívidas e faço um controle dela ao longo do tempo, principalmente registrando, eu posso colocar para ver só as em aberto aqui, e aí eu posso ir controlando os valores das parcelas para eu ir pagando. Essa aqui é uma dívida que eu lancei manualmente, tá? Mas eu poderia também fazer a amarração via Open Finance, se eu quisesse. E
eu tenho a parte de investimentos, onde primeiro eu tenho um portfólio, aqui eu tenho BTG Pactual, e aí eu tenho os ativos do BTG, eu tenho o Inter e tenho os ativos do Inter, o Itaú e tenho todos os ativos do Itaú, e mercado Bitcoin, eu tenho aqui os ativos que estão lá no mercado Bitcoin. Tudo fica totalizado aqui em cima com um filtro, e eu tenho a possibilidade de também lançar um novo investimento manualmente, caso eu queira, né, que é a modalidade que já existe no mercado, mas que não é o nosso diferencial. O nosso diferencial é já puxar tudo automático. Quando eu venho em transações, eu posso vir aqui e ver as transações todas dos meus ativos. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o Itaú Genoa. Ele vem aqui e me mostra as compras que eu fiz. Eu fiz uma compra de um real em 27/9 e uma compra de R$ 100 no dia 10/10. E ele tem aqui esse ativo com uma yellow flag, que ele me mostra o quê? Que por algum motivo esse ativo, Itaú Pace, ele não está batendo com a quantidade de cotas. Geralmente é porque o Open Finance aqui teve alguma inconsistência. Então ele é meio que um dedo duro para que eu saiba, para que eu possa ajustar qualquer problema que eu tenha tido, tá? Cada vez mais o Open Finance vai ficando cada vez mais ajustado e a gente vai tendo menos Yellow Flags no sistema. Mas a gente criou a Yellow Flag para você saber onde olhar caso tenha alguma inconsistência. E por fim, a gente tem aqui um relatório de cotização, onde eu consigo escolher a data e consigo ver saldo inicial, saldo final, movimentação, rendimento no período selecionado, né? Claramente não foi um período muito feliz para minha carteira aqui. E aí você consegue ver fluxo de resgate, fluxo de movimentações, alocação por custodiante, alocação por classe. Você consegue ver, vamos botar um período maior aqui, você consegue ver a contribuição financeira ou performance attribution, né? Você consegue ver o ganho financeiro nesse período, né? Então você consegue ver mês a mês quanto que você ganhou, a evolução do seu patrimônio, vou colocar aqui ele em linha para vocês verem, né? Você consegue, né, não mexer muito no patrimônio nesse período, você consegue ver um fluxo de ativos, que é como se fosse uma conta corrente desse Ô, período. Lucas, eu vou te atrapalhar aqui, porque você já passou até um tempinho dos nossos 8 minutos e a gente tem algumas perguntas, e eu acho que qualquer coisa você consegue, até quando for respondendo, trazer algum ponto adicional, tá? Perfeito. Bom, pessoal, a gente já tem aqui uma pergunta do Patrick. Patrick, fique à vontade para fazer a pergunta e até se pudesse apresentar, enfim, de onde você fala é interessante. Bom dia, pessoal. Me chamo Patrick Milhomem, sou gestor da área de marketing, CRM e data science aqui da BRB DTVMSA, né, o braço de investimentos ligado ao Banco de Brasília, órgão controlado aí pelo governo, né, Sociedade de Economia Mista. E a minha pergunta, na verdade são duas, mas duas perguntas bem rapidinhas, que é o seguinte: essa API do seu sistema, Lucas, ela exclusivamente interage somente com o ecossistema do Open Finance? Essa API desenvolvida por vocês na tua aplicação, o custo dela é repassado ao cliente que contrata ela, seja o B2C ou B2B, né, no caso de uma empresa aí que tem assessores de investimentos que faça aí a organização financeira ao cliente. E parte 2. Se sim, né? Se a resposta da pergunta 1 é que exclusivamente essa API do seu sistema trabalha exclusivamente com o Open Finance, caso eu tenha que buscar informações aí de um ente que ainda não está integrado ao ecossistema do Open Finance, até por uma questão opcional, vocês desenvolveriam APIs para se comunicar com o hub de dados da empresa XPTO, que não faz parte desse ecossistema, para também nutrir as informações aí do cliente, enfim, dos portfólios aí em todas as frentes financeiras, ou a imputação aí de informação teria que ser realmente manual, caso a caso, produto a produto, das entidades que não fazem parte do ecossistema do Open Finance? Beleza, ótimas perguntas, porque o que acontece? O Open Finance veio para, entre aspas, né, regular, criar um padrão e meio que obrigar quem não tinha as APIs, né, a ter. Então, assim, a gente trabalha muito com as APIs do Open Finance, e quem tem Open Finance, a gente usa Open Finance, que é um nome, né, mas na verdade a gente pode chamar de Open Finance oficial, que é o do Banco Central, e o não oficial. E aí a gente usa quase sempre a do Banco Central, mas em alguns casos a gente usa APIs fornecidas pelas próprias instituições financeiras,
que são aquelas que já eram oferecidas naquela área do desenvolvedor, mesmo antes do Banco Central trabalhar com o Open Finance. Como, por exemplo, o Banco Inter, que até outro dia não era obrigado a aderir ao Banco Central e ao Open Finance, e a partir de 2025 vai ser obrigado. E aí nós vamos passar a abandonar a API que a gente tem e vamos pegar a oficial, porque a oficial é mais certinha, vamos dizer assim, é mais padronizada. E sim, é possível desenvolver. O mercado Bitcoin, por exemplo, não é obrigado. A gente tem ali, eu mostrei, né, do mercado Bitcoin, porque houve uma grande demanda por parte dos clientes, e aí a gente foi e desenvolveu baseado no que eles oferecem, tá? Então, eles oferecem lá as APIs deles, a gente só vai lá e faz a integração, e daí a gente puxa. Então, sim, é possível desenvolver, tudo depende da demanda, né? Se é um cliente muito grande ou se são vários clientes pedindo, a gente desenvolve, e seja o custo do desenvolvimento dessa API nova que a gente não tinha, ou seja, a do Banco Central, que tem um custo, isso tudo faz parte da composição de preço nossa, né? E o nosso preço é sempre por número de usuários que o nosso cliente conecta. Respondi? As chaves das suas APIs, então, é repassado ao custo final do produto, né? Sem prejudicar a competitividade dele. Sim, sim, sim. Não prejudica em nada, porque nós estamos falando hoje de centavos ou poucos reais, entendeu? Maravilha, obrigado. Para cada um ali, então é super tranquilo. Obrigado, Obrigado pelas Patrick. respostas. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é da Mayuna. Mayuna, fica à vontade aí para se apresentar e já fazer a pergunta aqui para o Lucas. Tudo bem? Eu sou a Mayuna, sou analista de planejamento aqui da empresa Rota do Oeste. Eu queria fazer uma pergunta, se na sua plataforma eu consigo ver o rendimento diário. Exemplo, eu tenho um CDB, né, de renda fixa, de liquidez diária, mas eu não vou sacar o dinheiro. Eu consigo ver esse rendimento diariamente, para mim ter um controle de quanto que ele está rendendo diariamente até eu sacar? Consegue. Consigo tirar um relatório de todos os meus rendimentos diários, depois, tudo. Sim. Porque a assim, gente... a gente trabalha com a XP Nossa. e a questão de relatórios da XP é muito, muito ruim, assim, sabe? Eu consigo tirar um relatório só dos investimentos de fundo, mas ele me diz só, tipo, o total, né? Eu seleciono o período e ele me diz o total que rendeu. Eu não consigo ter essa abertura de dados, sabe? E você disse que essa plataforma se conecta com a conta da XP, né? Mas na verdade o que a gente faz é a gente conecta na conta da XP, puxa os dados e expõe os dados da maneira que a gente quiser. Sim. Então, é aquela história. Obviamente que aqui, né, a gente está num ambiente onde eu não tenho tempo suficiente para entender o que você está pedindo, mas eu tendo todos os dados, eu consigo expor da maneira que você precisar. Eu Entendi. entendo que eu consigo expor da maneira que você está pedindo, sim. Inclusive, acredito que eu já exponha dessa maneira, mas se não for, aí é entender a demanda e a gente construir. Ah, Mas a tá. gente E tem tem essa como... cotização diária, então não tem por que não conseguir expor isso diariamente. Tá. E depois você vai deixar os contatos para a gente falar com você e tal? Sim, acredito, Mayuna, né, depois a Vivian, gente que vai vai ficar aí o jogar link, uma né? enquete daqui um Ah, tá. minutinho, e aí é justamente para esse papo seguinte, aí justamente onde o Lucas vai conseguir entender mais do contexto e tudo mais para falar com vocês, tá? Tá bom, obrigada. Boa, pessoal. Vou deixar mais uma pergunta aqui do Jefferson, até porque a gente já está se aproximando do final. Então, Jefferson, se quiser se apresentar aqui e já trazer a tua pergunta. Obrigado, gente. Boa tarde, ou bom dia. Bom dia. Então, Lucas, eu só queria entender um pouco do funcionamento, tá? Tô vendo que basicamente aí a gente traz ali vocês trazem as posições dos custodiantes. Eu queria entender assim, a gente consegue ter carteiras, né, plugadas com N custodiantes, né, uma carteira meio que híbrida, e também entender como é que vocês fazem o cálculo de rentabilidade da carteira. Se de fato vocês cotizam a carteira, ou se já é ali uma informação chapada de um custodiante específico. A precificação é dos custodiantes. Então, por exemplo, quanto que o CRI XPTO
está precificado hoje. Se ele está na XP, vai vir o preço da XP, se ele está no Itaú, vai vir o preço do Itaú. Eu não faço marcação na curva ou marcação a mercado puxando, por exemplo, um preço da Ambima que vai diferenciar do preço da instituição financeira, que muitas vezes gera um atrito com o cliente, porque o cliente olha na instituição é um preço, olha na minha plataforma é outro. Essa dor não tenho. Mas como a gente vai misturar instituições, na hora que você vai falar com o cliente, a sua carteira como um todo rendeu 110% do CDI, por exemplo, a cotização é nossa. Mas aí a gente cotiza baseado nos preços dados pelas instituições. Perfeito, perfeito. Perfeito. Vamos fazer só mais a última pergunta aqui para fechar do Ney, que é a do... Ney, fica à vontade para te apresentar e fazer sua pergunta, e aí a gente já puxa aqui o encerramento. Perfeito. Bom dia a todos. Eu sou aqui da Galápagos Capital, eu sou responsável pela área de planejamento financeiro e patrimonial. Luca, queria te fazer uma pergunta. Eu gostaria de ter visto aí primeiro a outra plataforma dos planejadores, mas a gente vai conversar depois sobre isso para você me apresentar. E segundo, se o meu cliente utilizar esta sua plataforma, entendo que automaticamente ela vai estar linkada à plataforma do planejador, se assim ele desejar, né? Se assim ambos estiverem de acordo. Isso é possível, né? Correto. Vai. Maravilha, maravilha. Depois a gente conversa. Obrigado, querido. Combinado. Valeu. Boa. Bom, pessoal, Lucas, muito obrigado aqui pela tua participação. A gente vai lançar, inclusive, aqui já lançou, na verdade, a enquete. Então, quem tiver interesse em conversar aqui com a Ruf, entender um pouquinho mais com o Lucas, é só responder essa enquete que a gente vai, enfim, fazer as conexões. E assim, eu vou passar agora a palavra para o nosso outro Lucas aqui da Ambima, para ele contar um pouquinho mais de vocês, próximos eventos e também poder agradecer aqui. Lucas, você está no mudo. Opa, obrigado, Vivian. Pessoal, é só um rápido agradecimento. Então, a gente vai fazer essas conexões com todo mundo que respondeu as enquetes dizendo que quer contato. Se alguém não conseguiu responder, não recebeu o contato até semana que vem, deixei o e-mail da nossa área aqui na inovação@ambima.com.br. Entre em contato com a gente, que a gente faz o contato de qualquer forma. Pode mandar sugestões, agradecimentos, dúvidas nesse e-mail também, que a gente fala com vocês. Vou pedir para vocês responderem rapidinho uma pesquisa de satisfação desse Pitch Day, que eu estou lançando aqui agora também. Se vocês gostaram, dê uma estrelinha aí para a gente. E é isso. A gente manda para vocês por e-mail também o link do site de todas as startups que a gente teve agora. A gente tem mais um evento da Jornada de Inteligência Artificial ainda esse ano, vai ser no mês que vem, uma masterclass para encerrar toda essa jornada. A gente ainda não vai divulgar o nome de quem vai falar ainda, mas vocês recebem o convite por e-mail também com a data tudo certinho em breve. No mais é isso, muito obrigado por estar com a gente. O vídeo desse Pitch Day vai estar lá no YouTube muito em breve. Então, os links também estavam no chat, deixei lá, vou até colocar de novo, quem perdeu. E é isso, gente. Muito obrigado e contem com a gente aí para produzir esse conhecimento de IA. Me perdi aqui porque eu estava colocando os links. Então, tá lá no comentário o link do YouTube e o link do nosso guia de IA que a gente falou no começo, tá? Até a próxima e obrigado a todo mundo. Ok, muito obrigada. Obrigado.